Aleluia, queridos. Boa noite a todos. A paz, queridos. Que louvor maravilhoso que tivemos agora. Que momento na presença de Deus. E vou falar para você, querido, é só o começo. É só o começo do que Deus tem para fazer, quer fazer e vai fazer na nossa vida nessa noite. Um beijo a toda a nossa querida MPV Curitiba. Louvamos a Deus pela vida de cada membro do corpo de Cristo que congrega juntamente conosco. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Marco e pastora Jane. Louvamos a Deus pela vida dos nossos diáconos, dos que servem, dos líderes de ministério. Louvamos a Deus pelo Multivida, que tem feito um trabalho extraordinário de poder levar mensagem da palavra de Deus através dos vídeos. E eu quero, querido, desde já, que você prestigie o trabalho dessa equipe, enviando, compartilhando as mensagens, entrando no site da igreja, entrando no Instagram, comentando e principalmente compartilhando, irmãos, porque nós estamos prestigiando eles sim, mas em primeiro lugar nós estamos contribuindo para o avanço do reino de Deus, para que outras pessoas vejam as mensagens, ouçam a palavra de Deus e sejam tocadas, assim como é o nosso intuito nessa noite, que você seja tocado por Deus, que a palavra de Deus te traga esclarecimento e liberação da vida de Deus para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração onde você está e peça ao Senhor para falar contigo de uma maneira tão especial nessa noite, como filho de Deus, como filha de Deus. Peça ao Senhor para falar contigo, em nome de Jesus, queridos. Espírito Santo, se o Senhor não falar, eu não posso fazer nada. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ah, Senhor, o Senhor é o dono de tudo, o dono de todos. Tu tens o domínio, tens o poder em tuas mãos. Fica à vontade nos lares, fica à vontade nas casas. Faça o teu querer e a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha liberdade para trazer esclarecimento da palavra, que o Senhor tenha liberdade para ensinar os teus filhos, que o Senhor tenha liberdade para quebrar jugos que a pandemia tem trazido, que a pandemia tem embutido na vida de cristãos e de pessoas normais durante esses dias, que o Senhor tenha liberdade para trazer libertação, Espírito Santo. E como diz a palavra do Senhor, que a verdade é o que liberta, traz essa verdade e liberta os nossos corações desse tempo difícil, no nome de Jesus, amém. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, eu quero trazer uma mensagem, um ensinamento da parte do Senhor, um ensinamento de alerta, com o tema pandemia, tempo de estagnar e declinar, parar e declinar, ou tempo de mudar e de crescer. Então, eu quero que você esteja atento até o final. Mesmo no momento da contribuição, nós vamos estar ministrando em cima dessa palavra. Domingo passado, nós ouvimos uma palavra de até quando, o Senhor nos perguntando até quando, e hoje nós vamos, queridos, ser desafiados através de uma mensagem do coração de Deus em cima desse tema. Sabe, eu quero que desde já você comece a pensar, o que a pandemia, nós estamos há quase um ano e meio, vai completar um ano e meio, com muita coisa ainda parada, com muitas mortes, com muita gente estagnada, com muita gente parando suas vidas, comércios quebrando, pessoas falindo, pessoas desesperadas, outras pessoas passando necessidades extremas. Há quase um ano e meio nós estamos completando. E hoje o Senhor nos desafia e nos mostra, e vai nos mostrar através da sua palavra, da explanação dessa mensagem, se nós temos estagnado e declinado como consequência, ou se nós temos nos fortalecido
buscado mudança e, como consequência, o crescimento. Irmãos, eu quero começar falando o seguinte: a pandemia veio agravar 2 processos na vida dos seres humanos. O primeiro processo é o processo de acomodação. A pandemia tem agravado a acomodação. A humanidade tem entrado numa zona de conforto tão grande que é um processo que está sendo agravado e muita gente não está percebendo, irmãos. Muitas pessoas não estão percebendo que não fazem mais o que faziam, que não praticam mais o que praticavam, estão numa zona de conforto, sendo que a consequência dessa zona de conforto é o declínio. A pessoa fala assim: não, eu estou bem, agora eu estou bem, mas que nada, ela não faz mais as coisas que ela fazia antes, que ela sabe que é importante, que ela sabe que o quanto ela era feliz fazendo aquelas coisas, o quanto ela era importante para ela, para a família e para Deus, e agora ela não faz e simplesmente é como uma venda nos olhos. Não, agora eu estou bem. Na verdade, está num processo de declínio, irmãos. E esses quase 1 ano e meio, a pandemia tem agravado esse primeiro processo. Porém, nós temos um outro processo na vida dos seres humanos, que é a mudança e, como consequência, o crescimento. Nós temos visto muita gente no meio da destruição, no caos que está nesses dias, mas nós temos visto gente crescendo, irmãos. Nós temos vivido isso, eu e minha casa temos vivido no meio da dificuldade de crescimento. Mas por quê, irmãos? Porque nós e todas essas pessoas que desejam crescer, que desejam não estagnar, estão num processo de constante mudança em meio à pandemia. Sabe, irmãozinho, nós estamos mudando e, como consequência, crescendo. Quem está nesse segundo processo chamado mudança, está numa zona de desconforto total. Quem está no primeiro processo, na acomodação, está numa zona de conforto total. Então a pandemia veio agravar esses 2 processos na vida dos seres humanos, irmãos. É a primeira coisa que nós falamos aqui nessa noite. Após 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, em que processo está a minha vida, está a sua vida? Quais desses 2 processos nós nos encontramos hoje, 1º domingo de abril, no processo da acomodação e, por consequência, declínio, ou no processo de mudança e, por consequência, crescimento, irmãos? Acomodação é um lugar de lazer e descanso constantes. É um lugar onde a frase é ouvida: relaxa e aproveita o momento. Relaxa e aproveita a pandemia. Relaxa e aproveita quando tem pessoas morrendo do meu lado. Porém, a mudança é um lugar, é uma vida desconfortável, de verdade, irmãos. É uma vida que requer sacrifícios. É uma vida que requer esforço cotidiano. É uma vida que traz dores. Mas o final é crescimento em diversas ou em todas as áreas da vida. O que Deus pensa? Talvez você pense assim: Wagner, tá, eu não quero te ouvir, então preciso falar para você. O que Deus pensa disso? O que Deus tem para nós? O que Deus quer para nós como filhos de Deus? Se eu me considero filho de Deus, você se considera filho de Deus, tem uma vontade do nosso Pai a ser conhecida. Nós precisamos conhecer a vontade dEle. O que Deus pensa de nós para esse tempo, irmãos? O que Deus tem no coração dEle para a nossa vida nesse tempo? Quase 1 ano e meio de pandemia. O primeiro texto que eu quero ler está em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, queridos, para esse tempo de hoje, para hoje, Ele tem para nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
permanece a vontade de Deus sendo boa, perfeita e agradável. Qual vontade é essa? Que a nossa mente não esteja amoldada à acomodação. Que a nossa vida não esteja acomodada, queridos, e por consequência declinando. Não, o Senhor tem para nós uma vida de mudança diária, uma vida de desconforto, mas que gera mudança e que gera crescimento e que gera experiências extraordinárias com Deus. Porque você tem visto pessoas que faziam uma coisa e aquela coisa, por causa da pandemia, começou, vamos dizer assim, um comércio, tinha um comércio durante muitos anos e aquele comércio foi falindo, foi perdendo as forças por causa da pandemia, sim, por causa da pandemia. Mas agora Deus vai dar estratégia, essas pessoas fazem outra coisa e essas pessoas começam a aflorar aquilo, a crescer e a prosperar. Por quê, irmãos? Porque são pessoas que entenderam que a vontade de Deus boa, perfeita e agradável não é que ela se acomode e que ela fique chorando e prostrada por causa daquele processo ali, mas Deus tem algo novo. Então a pessoa se abre para o crescimento, então a pessoa se abre para aprender novas coisas, então Deus vai dar o crescimento para a pessoa. Deus vai e gera nela uma mudança, porque isso está no coração da pessoa. Não parar, não se acomodar, não se estagnar por causa da dificuldade. E a pandemia tem agravado isso, queridos. Tem agravado a dificuldade para que a gente se acomode, para que a gente viva chorando, para que a gente viva sofrendo e agravando dores dentro de nós mesmos. Por curiosidade, dentro de Romanos 12, versículo 2, existe uma trindade. É a trindade da vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Trindade da vontade de Deus fala de trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade da vontade de Deus, trindade santa, fala de trindade humana, espírito, alma e corpo. E agora eu quero levar você a entender qual a vontade da trindade santa para a trindade humana. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Abra sua Bíblia aí dentro da sua casa, juntamente com a sua família. Não deixe de ler a Bíblia, porque está passando aí na tela, ou porque nós vamos falar ela aqui. Se alimente, não se estagne. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a trindade humana, irmãos, é formada pelo espírito, alma e corpo. É uma das nossas matérias. Quando abrirmos no segundo semestre a nossa escola bíblica, nós vamos ensinar sobre a matéria chamada espírito, alma e corpo. É a trindade humana. E a Bíblia é tão perfeita, irmãos, que ela põe em ordem o espírito em primeiro lugar, porque o espírito você vai aprender na nossa escola bíblica, que é o que entra em contato com Deus, o que entra em contato com o Criador. Aí depois ela fala da alma. A alma são as sedes das nossas emoções, é a nossa razão, o nosso intelecto. E aí depois ela fala do corpo. Não que o corpo seja o menor ou inferior aos outros dois, mas o corpo é a caixa, é um invólucro onde estão o espírito e a alma. Então, os três são importantes, mas eu, em primeiro lugar, preciso de permanecer em contato com Deus através do meu espírito. Quando a Bíblia fala, tende em vós um espírito fervoroso, tende em vós o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. Então depois vem a alma, as emoções, a mente. Quando o versículo que nós lemos de Romanos 12 fala para renovar, transformar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então aí depois entra o corpo. Ele fala que Paulo fala aos Tessalonicenses que essas três coisas, essa trindade humana precisa estar irrepreensível. Até quando, irmãos? Até a vinda do Senhor. Então, uma pandemia como a que nós estamos vivendo há quase 1 ano e meio não pode tirar
a santidade do meu espírito, da minha alma e meu corpo, não pode abalar as minhas emoções, não pode destruir o meu corpo. Nós precisamos, por isso disse no início, que Deus vai nos fazer enxergar nessa noite, que Deus vai nos revelar nessa noite, que nós estamos vivendo um tempo que é preciso tomar muito cuidado, que é preciso se esforçar, mais ainda do que antes, que é preciso a gente viver apercebido, irmão, senão a gente vai ficar igual, como eu falei, o exemplo no início, muita gente, nós vamos ficar igual muita gente, queridos. Ah, não, está tudo bem, está tudo normal, estou feliz agora. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente prove, experimente, boa, perfeita e agradável, em mudança constante, em mudança, em evolução. E aqui evolução não tem nada a ver com teoria do evolucionismo. E aí eu fiquei pensando durante a semana, por falar em teoria do evolucionismo, tem muita gente sendo tentada e dando vazão a essa teoria do abismo, irmãos. A melhor mensagem que você pode ver e aprender sobre evolucionismo é uma mensagem de muitos anos atrás do pastor Silas Malafaia. Procure no YouTube e veja sobre a teoria do evolucionismo, para você aprender e não ser enganado com essa coisa do inferno, esse engano do inferno, irmãos. Estamos falando aqui sobre evolução, de mudança, sobre desejar evoluir, sobre desejar mudar e sobre experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, a vontade de Deus, a vontade que Deus quer para nós é nas 3 esferas do homem. Primeira esfera, espírito. Vamos falar rapidinho sobre as 3 esferas da Trindade humana. A vontade de Deus para o nosso espírito, qual é? Que nós nos apliquemos mais nas coisas espirituais, para mudar a nossa vida espiritual de rasa para profunda. A vontade de Deus é que a gente mude diariamente, aplicando mais as disciplinas espirituais, mais oração, mais estudo da palavra e aplicação da Bíblia na nossa vida, mais separação do pecado, mais separação do estilo de vida que se prega e se vive hoje. Tem gente pregando nas igrejas, falando que tudo é normal, que tudo pode, que, sabe, irmãos, a vontade de Deus é que a gente se separe mais desse tipo de mensagem de vida e, sabe, se santifique mais. Tem um versículo em Apocalipse que fala assim, ó, quem é santo, santifique-se ainda, né? Falando da vinda de Jesus. Então nós precisamos nos santificar mais. Pedro fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, nós não veremos a Deus em nenhum momento, principalmente na volta de Jesus, se a gente não santificar a nossa vida, irmãos. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nosso espírito, é que a gente aplique mais disciplinas espirituais, mais oração, mais jejum, mais clamor, mais atitudes de amor com Deus e com o próximo. Parece que muita gente tem esquecido disso na pandemia. Aí estagna a vida espiritual, estagna o espírito, aí é só declínio. Por isso tem tanta gente que está se desviando do Evangelho nesses últimos dias. Por isso tem tanta gente que estava firme e hoje em dia está fazendo coisas erradas, irmão. Por isso que a gente olha as postagens de muita gente no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, e a gente está vendo tanta coisa errada, tanta postagem errada, irmãos. A pessoa era de Deus, a pessoa fazia as coisas de Deus, mas deixou de alimentar o espírito na pandemia, agravou o processo de estagnação, amados. E agora, está caindo, está declinando, até vir a morte espiritual, irmãos. É muito sério, queridos. Como o Emerson falou no domingo passado aqui, a gente não está brincando de evangelho, a gente não quer ver ninguém se perder. O próprio Jesus falou que nenhum daqueles que o Senhor me deu me perca. O próprio Jesus, que ele conta muito mais nós, irmãos, não estamos querendo que ninguém se perca, pelo contrário, a gente quer que, sabe, você mude, eu mude, a gente quer que a igreja de Cristo viva em evolução diária, em evolução, em processo de mudança, em processo de melhoria. Senão a gente vai estagnar e vai declinar e vai desviar do evangelho, irmãos. Sabe, está tão perto, eu tenho falado para algumas pessoas, está tão perto de Jesus voltar e agora as pessoas estão se desviando do caminho do Senhor, irmãos. Está tão perto da volta de Jesus, as pessoas estão se desviando, amados. Aí entra a segunda parte da
a segunda parte da trindade do homem, que é a alma. São os sentimentos, a razão, o intelecto, é onde nós iniciamos Romanos 12, falando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quando a gente transforma a nossa mente, quando a gente muda a nossa mente, quando a gente para de viver da alma, pela alma. Alguns exemplos, irmãos, é o modo de pensar. Tem muita gente que está pensando de forma incrédula, era crédulo, cria no Senhor, cria nos milagres, agora virou incrédulo, sabe, não acredita mais em milagres, não acredita mais na proteção de Deus para a sua casa, sabe, que fala palavras com isso, fala palavras que todo mundo vai pegar coronavírus, que talvez a gente vai morrer, sabe, palavras de incredulidade. Então, é isso que Deus falou, Deus quer mostrar para nós, que não só o nosso espírito precisa estar irrepreensível, em evolução, em mudança, mas a nossa alma também, o nosso modo de pensar. A gente tem que pensar em fé, pela fé, viver pela fé, encher a mente da palavra de Deus para pensar em fé, ser menos almático. O que é ser menos almático? Pessoas que vivem tristes, vivem depressivas, vivem cabisbaixas, não é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade boa, perfeita e agradável é que a sua alma seja uma alma feliz, sabe? A alegria vem da alma, vem dos sentimentos. E a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor é que você mude, é que você levante desse quarto aí, é que você levante dessa cama que está te prendendo e viva uma vida feliz em meio a toda dificuldade, em meio a todo caos, mas a tua alma precisa ser fortalecida e você tem que desejar mudança na tua alma. Por que eu digo isso, irmãos? Porque tem gente que se agrada em sofrer, em chorar, e se agrada em passar isso para as pessoas, porque acha que as pessoas vão ter misericórdia dela, vão se condoer dela. Queridos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando a gente vive em mudança, quando a gente sai da tristeza, do processo de tristeza, de depressão, é um processo de alegria. Estou te encorajando nessa noite a sair, a mudar isso na tua vida. Não basta um ponto final no nome do Senhor Jesus. O que é ser almático? É ser menos brigão e mais pacífico. O que é ser almático? É tomar menos decisões sentimentais, no sentimento. Eu quero comprar isso, eu quero, desejo, eu quero. E tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar, você precisa comprar isso. Porque às vezes a nossa alma, na maioria das vezes a nossa alma fala para a gente comprar as coisas, só que a gente não precisa. Sabe, isso estou falando em questão de comprar, mas toda e qualquer decisão, não tomar decisões pelos sentimentos, mas tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, irmão. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, amados. Ser almático, menos almático, é ser menos crítico e elogiar mais. Porque toda crítica tem um fundo, ou melhor, a maioria, para você não falar que eu estou generalizando, a maioria das críticas tem fundo maligno, tem fundo mal, irmãos, tem fundo mal. Se você vai fazer uma crítica construtiva, até a crítica construtiva, eu preciso saber como falar com a pessoa, porque senão eu vou ter fundo mal, mesmo sendo uma crítica construtiva. Então nós, queridos, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor é que eu seja menos crítico e mais profeta, elogie mais, profetize mais, ao invés de fazer as pessoas serem destruídas com as minhas palavras, com as minhas críticas. Ser menos almático é eu ser menos fechado e mais aberto, para que o mundo veja Jesus em mim e através de mim. Tem uma pessoa que eu conhecia uns anos atrás, e depois de vários meses que eu fiquei sabendo que ela era cristã, é uma pessoa totalmente fechada, sabe? E o testemunho, irmãos, o testemunho daquela pessoa ali, sabe? A pessoa fechada, a pessoa não fala comigo, não fala com fulano, a pessoa não dá um bom dia, e aí depois a pessoa chega para mim, não, eu sou da igreja também. Queridos, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor é que a gente seja aberto a novas amizades, é que a gente seja aberto a amar as pessoas, sabe? Por mais que as pessoas façam contra nós coisas, por mais que haja decepções, que hoje as pessoas justificam ser fechadas porque sofreram
sofreram decepções. Irmãos, vamos olhar para Jesus, queridos. Se Jesus se fechasse para o ser humano por causa de decepções, imagina, eu nem morrer na cruz, a gente estaria condenado ao inferno, todo mundo. E o terceiro é o corpo. O corpo, eu quero ler com você 1 Coríntios 6, versículo 12. Eu preciso mudar, irmãos, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Eu não posso deixar a pandemia me estagnar, eu não posso deixar esses dias atuais me parar, irmãos. 1 Coríntios 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você pode ler depois até o versículo 20. Tem muita gente hoje em dia que está indo para a academia, ou está fazendo corrida, ou está fazendo caminhada. Show, ótimo. As pessoas até algumas se sobrejulgam maiores que as outras que não fazem. Você pode ir para a academia, você pode fazer caminhada, você pode correr, você pode cuidar do teu corpo. Excelente, a gente não está pregando contra isso, mas o que a Bíblia está falando é que eu não posso deixar, eu tenho que cuidar do meu corpo de todas as áreas, de todas as formas. Eu não posso só cuidar do meu físico, eu não posso deixar o meu corpo me levar para o pecado, eu não posso deixar os membros do meu corpo me dominar. Por isso Paulo fala a Timóteo que o exercício físico tem proveito, porém pouco proveito. Tem proveito, porém é pouco, por quê? Porque é completo quando eu cuido do meu corpo com relação ao pecado também, e não só o exterior, não só o físico, não só ter um corpo bonito, mas um corpo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então olha só, irrepreensível, mantendo irrepreensível no espírito, na alma e no corpo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui, queridos, é com respeito à prostituição com os membros do corpo. O que nós temos enxergado, visto com nossos olhos, tem dominado, temos visto o que não víamos mais na internet, nas séries, na televisão, fechada ou aberta. O que eu tenho tocado, o que eu tenho pegado com minhas mãos, o que eu tenho falado, olha o corpo, olha os movimentos do corpo, olha os membros do corpo entrando em ação, irmãos. O que falamos, a forma que falamos e até o que colocamos em nossa boca. Porque tem muita gente que está agora fumando algumas coisas e falando que é normal, e não era normal antigamente. Os membros do corpo não podem nos dominar de forma pecaminosa, irmãos. Olha a vontade do Senhor. Se isso está acontecendo com você, o Senhor te dá uma palavra de mudança nessa noite. O Senhor te dá uma palavra de mudança, para você evoluir, para você não deixar a pandemia fazer você estagnar e declinar e daqui a pouco morrer espiritualmente. Entende? Aí que é a palavra. A palavra é essa daí. O sentido da palavra é essa, irmãos. Eu quero finalizar com um dos animais mais perfeitos que representa a Deus, 2, e também representa o homem, a águia. A águia, em determinado momento da sua vida, quando ela atinge uma certa idade, ela tem que tomar uma decisão, ou estagnar e morrer, ou entrar num processo de mudança, de renovação. A águia pode pensar o seguinte, nesse meio tempo aí, ela pode pensar, eu já cacei muito, eu já peguei animais que outras águias não pegaram, eu fui uma águia rei, vamos dizer assim, a águia pode pensar assim, então eu estou satisfeito, estagna e morre.
Mas a águia não pensa assim, queridos. A águia pensa o seguinte: eu quero mais 30, 40 anos de vida. Então, o que ela faz, irmãos? A primeira coisa, ela faz o voo mais alto de toda a vida dela. Ela vai para um alto de uma rocha, onde ela não tinha alcançado ainda. Primeira coisa, é o voo mais alto. A segunda coisa, com o próprio bico, ela começa a arrancar as penas. Imagina a dor que a águia sente, arrancando as próprias penas. Só que é o processo de mudança, é o processo de renovação. Ela não estagna, irmãos. Arrancou todas as penas. Agora a terceira coisa, ela vai bater com o bico na rocha até o bico cair. Que dor, que sacrifício para mudar. Mudança requer dor, requer sacrifício, requer bater o bico até o bico cair, queridos. Quarta coisa que eu fiquei pensando, essas três coisas a gente conhece de ouvir falar durante muitos anos, mas a quarta coisa eu fiquei pensando, o coração e a alma da águia devem sofrer. Os sentimentos, vamos falar assim, colocando uma esfera humana, os sentimentos da águia devem sofrer. Por quê? A águia tem um instinto de caça, ela é caçadora, por normal. Então ela não pode caçar, porque ela não consegue voar, porque ela não tem pena, e não consegue pegar ninguém, porque ela não tem bico. Até as penas nascerem, crescerem, até o bico novo nascer. Então é um quarto processo ainda de sofrimento dentro dela, de dor dentro dela. Imagina a fome que ela sente por não poder comer, porque não tem bico. Deus está nos despertando nessa noite, queridos. Depois de alcançando quase 1 ano e meio de pandemia, o Senhor nos desperta nessa noite para não deixar a pandemia nos envelhecer, para não deixar a pandemia nos parar, para não deixar a pandemia nos estagnar e declinar e muito menos morrer, queridos. Deus está chamando a gente de volta. Queridos, nós precisamos fazer o quê? Para a gente terminar, nós precisamos voar mais alto que todos os voos. Se você se encontra nessa situação, alce o voo mais alto de todos os voos que você já fez durante a tua vida. Voe para a rocha e se arrependa diante do Senhor. Esteja na rocha, se fortaleça na rocha, se arrependa, dobre o seu joelho, peça perdão a Deus pelo tempo da estagnação, pelo tempo da cegueira espiritual. Queridos, e a terceira coisa, arranque com o teu próprio bico, como a águia, arranque todo o comodismo da tua vida, enxergue. Irmãos, em Apocalipse está escrito: olhe onde caíste, se arrepende, volte à prática das primeiras obras. Então, queridos, olhe o que você está fazendo errado, ou o que você não está fazendo, comece a arrancar com o bico, comece a arrancar o que você está fazendo errado na sua vida, e volte a crescer, volte a caminhar, volte a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí, vamos voar alto agora, para o arrependimento diante do Senhor, no alto da rocha, no alto da penha, no nome de Jesus. Espírito Santo, visita cada coração, visita cada membro do corpo de Cristo que está diante do Senhor nessa hora, cada pessoa que está desejando mudança. Meu Deus, no nome de Jesus, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as almas. Meu Deus, o nosso espírito, alma e corpo precisa estar irrepreensível até a volta de Jesus, até a vinda de Jesus. Concede, meu Deus, um arrependimento sincero de obras mortas a todos nós, para que a gente consiga enxergar aquilo que não fazemos mais e fazíamos, Pai, e retornemos à caminhada no nome do Senhor Jesus. Todo espírito de estagnação saia da tua vida, saia da tua casa em nome do Senhor Jesus. Toda praga lançada, no nome de Jesus, seja quebrada, destronada em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que está te prendendo nessa cama, tudo aquilo que está te ataviando, que está te amarrando, você que era uma pessoa ativa no reino de Deus, você que pregava, você que amava, você que ia aos hospitais, você que evangelizava no teu trabalho, na faculdade, na escola, você que era ativo, no nome do Senhor Jesus, eu quebro as amarras contra a tua vida. Se desperte, mude, retorne no nome de Jesus, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro mentes, almas, sentimentos, corações, espíritos e corpos irrepreensíveis, retornando
a estar diante do nosso Deus, do Altíssimo Deus, retornando a fazer a obra do Senhor, retornando a amar, no nome de Jesus. Que o Senhor nos perdoe por esse tempo, que o Senhor atinja de cheio os nossos corações, as nossas famílias, com um sentimento de fervor, com um espírito fervoroso, com uma alma quebrantada, contrita diante do Senhor e com um corpo totalmente sarado em todas as áreas, no nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Queridos, fiquem mais uns minutinhos conosco. Ainda temos uma palavra de contribuição. Ainda temos um fechamento aqui glorioso no nome de Jesus.